diferente hoje. Talvez os seus filhos digam por aí que ele não tem jeito, não vale nada, não presta. Mas você pode ter uma visão diferente hoje. Você pode mudar isso. Somente tendo visões. Agora o difícil é alguém que está exilado ter visão boa, não é? Mas é assim, pastor Clodomiro. O difícil é alguém que está na peleja, está na dificuldade. Vem um gordinho assim que nem eu começa a falar: meu irmão, acredita que a chapa vai mudar. O difícil é acreditar. Está tudo difícil. Você não sabe como é que está a minha vida, mas você também não sabia como estava a vida de Ezequiel. A palavra de Deus diz que ele estava exilado. Deixa eu ver. E é o mesmo profeta que Deus levantou como sentinela e começou a profetizar contra Sidom, Efron, Amon, Egito, Filístia, e começou a profetizar contra todos. É o mesmo homem que levantou-se para servir a Deus, e por enquanto ele profetizava, a palavra de Deus diz que a mulher morreu, e Deus falou para ele assim: fica firme, não tira a sandália dos seus pés, não tira o turbante da sua cabeça, continua profetizando, continua acreditando, continua tendo visões de Deus. O camarada perde a mulher e ainda tem que continuar acreditando. Aleluia. E tem gente que mal fica com a conta negativa no banco, já começa a murmurar. Já pensou, pastor Clodomiro? Só perde a irmã Lúcia ali, cheirosinha, bonitinha, de repente não tem mais ela como companheira, ela não está mais do seu lado, o senhor tem que vir aqui ainda e profetizar as coisas boas para a vida do povo. Assim aconteceu com o profeta Ezequiel, profetizando contra a nação de Israel, contra os falsos profetas, contra os pastores que cuidavam de si próprios, mas não cuidavam das ovelhas. Assim permaneceu Ezequiel, profetizando, tendo visões de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você vai passar na tua vida, continua tendo visões de Deus, porque uma hora Deus vai mudar a tua história. Agora tem que ver o que você está profetizando, tem que ver o que você está enxergando lá na frente. Você está enxergando coisas boas? Você está profetizando coisas boas? Eu quero te dizer uma situação que aconteceu com o profeta Ezequiel. Está lá no capítulo 37, Vale de Ossos Secos. Todos conhecem aqui. Todo mundo algum dia já ouviu falar da mensagem do Vale dos Ossos Secos, não é mesmo? Alguém que já esteve na igreja, alguém que já passou numa rádio, numa televisão, ou alguém passando na rua comentando, já escutou a história do Vale dos Ossos Secos. A palavra de Deus diz que Deus arrebatou Ezequiel em espírito, e ele começou a ter visões de um vale cheio de ossos secos. Mas não é um seco comum. Um seco comum é quando eu olho alguma coisa, eu passo o paninho e fica seco. Não, a palavra de Deus diz que eram sequíssimos, ao ponto de se tornar pó. E Deus questiona Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos tornar-se vida? Ezequiel que não manda boa, ele está olhando um vale cheio de ossos secos, mas estava muito seco. E ele responde para Deus: tu sabe, ó Senhor. Agora eu quero te perguntar uma coisa: a tua vida ela pode ter uma solução diferente? A tua situação de vida ela pode mudar? A tua história pode ser outra a partir de hoje, a partir de agora? Será que você pode ser corajoso como Ezequiel e dizer: tu sabes, Senhor? Ou será que você vai continuar enxergando um vale de ossos secos? Você vai continuar enxergando uma vida de situações difíceis? Você vai continuar profetizando que o seu casamento não presta, o seu marido não tem jeito, o seu filho não vale nada, o seu
Deus nessa noite, nesse lugar. E começar a profetizar e determinar que a tua história vai mudar. Olha para quem está do teu lado hoje e fala assim: olha, a minha história vai mudar. Seja corajoso. Para de se lamentar e começa a falar: a minha história vai mudar, porque eu estou vendo visões de Deus. Aleluia! O que você precisa é disso. Profetizar que você vai ter visões de Deus. E as visões de Deus não são para a morte, mas são para a vida. Porque a palavra de Deus, ela diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A questão é que as pessoas chegam até a igreja, mas não vão até Jesus Cristo. É muito fácil chegar na igreja. É muito fácil eu sentar num banco, ouvir a palavra de Deus, dar um glória a Deus. Mas a coisa mais difícil para o ser humano é se entregar para Jesus Cristo. Porque quando você faz uma aliança com Deus, a tua história pode mudar. Porque esse aqui é o entregou nas mãos de Deus, aquele vale de alto ser. Ele não tinha poder para mudar aquela história, mas ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa, porque Deus tem sempre uma estratégia de vitória para o seu povo. E a palavra de Deus diz no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 11, Deus chama Ezequiel no canto e fala: filho do homem, você sabe o que são esses ossos secos? É toda a nação de Israel, que vivem dizendo: desfaleceu a nossa esperança, morreu os nossos sonhos. E o cristão não pode deixar de sonhar, não pode deixar de ter esperança. Quando ele deixa de ter visões de Deus, morre-se a esperança de acreditar em Jesus Cristo, morre-se a esperança de acreditar que a tua história pode mudar. Aleluia! Você não pode deixar de sonhar. Você não pode deixar de acreditar. Você tem que continuar acreditando que as visões de Deus um dia vão se tornar realidade na tua vida. O povo de Israel está exilado pelos seus próprios pecados, pela sua própria conduta de viver, servindo a deuses estranhos, traindo suas esposas e seus esposos, cometendo adultério, cometendo idolatria a outros deuses. E hoje há tantos tipos de idolatria. Nós idolatramos nosso filho, nós idolatramos o nosso esposo, idolatramos um pastor, um pregador, idolatramos um dinheiro que é a raiz de todos os males. É necessário nós termos dinheiro, mas ele é a raiz de todos os males. E o dinheiro tem sido o senhor de muitas pessoas, e você tem que ser o senhor do seu dinheiro. E as pessoas acreditam que para mudar a história é necessário dinheiro. Não. É necessário você ter Jesus Cristo no coração para mudar a sua situação e a sua história. Porque quem traz a proteção é o Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Tem muitas pessoas buscando a felicidade, achando que a história dela pode mudar através do dinheiro. Ei, deixa eu te contar uma história. Está cheio de gente com muito dinheiro se matando por depressão. Pessoas com milhões dentro de uma conta bancária, mas não tem motivos para viver, porque o dinheiro